esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que rezam conosco aqui em nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqueles também que rezam conosco pelos nossos meios de comunicação, pela nossa página no Facebook e também no nosso YouTube. Depois de ter passado, celebrado, vivido a centralidade da nossa fé, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós retornamos então ao tempo comum, aonde nós olhamos para o cotidiano de Jesus. E somos convidados, a partir do seu dia a dia, dos seus ensinamentos, das suas acolhidas e despedidas, dos seus milagres, dos seus gestos, sinais, de tudo aquilo que ele realiza no dia a dia, nós então trazermos esses ensinamentos, essa postura, esse projeto de vida para a nossa vida, para nós um dia também estarmos junto de Deus. E hoje o nosso evangelho é Lucas, e nós temos ele praticamente duas partes. A primeira parte do evangelho, nós encontramos Jesus fazendo um interrogatório, perguntando aos apóstolos quem o povo tem dito que ele é. Depois, a segunda parte, nós encontramos Jesus dando algumas orientações sobre o discipulado, aqueles a quem querem o seguir. A primeira parte, nós já começamos aprendendo com o evangelista. Lucas diz que Jesus, ele estava rezando, e os seus apóstolos estavam com ele. Jesus, todas as vezes que ele vai tomar alguma decisão, todas as vezes que Jesus vai fazer algo, fazer um milagre, ter um sinal, alguma coisa na sua vida vai acontecer, segundo o evangelista São Lucas, Jesus ele se coloca em oração. Jesus ele sai de cena, ele se retira, vai para um lugar a sós e ali reza. Ele entra na intimidade com Deus Pai, para depois ele voltar e realizar os seus sinais, aquilo que deve acontecer. E hoje não é diferente. Antes dele anunciar aos seus apóstolos a sua morte, ele se retira e ali reza. E o bonito de ver que os seus apóstolos estão com ele rezando. E depois o padre vai dizer mais sobre isto. Mas acho que nós já começamos a aprender algo para a nossa vida com esta primeira linha do Evangelho. Nós também na nossa vida, antes de qualquer ação, antes de qualquer tomada de decisão, também devemos estar em intimidade com Deus.
nós também devemos rezar e ver o que Deus espera de nós, o que Deus deseja de mim, de você, de cada um, né, para nós estarmos em conformidade com a sua vontade. Então, se você tem algo a decidir, você tem uma decisão a tomar, se você se encontra perdido, se coloque em oração, esteja em intimidade com Deus. Com certeza a resposta, a palavra certa, a decisão será tomada do modo correto. É justamente na intimidade com Deus que nós o escutamos. Então, todos os dias nós temos escolhas. Todos os dias nós levantamos e temos coisas a resolver. Então, todos os dias devemos nos levantar e fazer as nossas orações. Depois, nós vemos então que Jesus faz um interrogatório para os apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem. Uns dizem que és Elias, outros que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Sobre esta confusão da identidade de Jesus, de dizer quem Jesus é, não é uma indecisão, uma confusão só nos tempos dele. É claro que lá era muito mais sério, porque eles tinham contato diretamente com Jesus, viam os milagres acontecer e eles não conseguiam reconhecer quem era Jesus. Mas isso perpetua até os tempos de hoje. Hoje nós encontramos diferença nas pregações. Uns dizem que Jesus é aquele mão de ferro que condena todo mundo para o inferno, que tem, que é pesado, firme nas suas decisões. Não que ele não seja, ele é justo, mas ele também é misericordioso. E por outro lado, nós encontramos pregações falando que Jesus é aquele que é laxo. Ele ensinou sobre o amor, então tudo pode. E não é assim, porque ele é justo. Então ele, ao mesmo tempo que ele é justo, ele é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Então esquecem de pregar a verdadeira identidade de Jesus, que é o bom pastor, que serve, que se doa, mas ele é o Senhor da vida e da história. Então até hoje não se sabe, parece que nos discursos são perdidos de quem é Jesus. Se a gente entrar, por exemplo, numa livraria, a gente vai ver, além da enorme parte que a gente encontra de autoajuda, a outra enorme parte numa livraria é sobre religião. E cada um vai apresentar Jesus de um jeito. Jesus é um homem de sabedoria, Jesus é um psicólogo, até isso nós encontramos, Jesus psicólogo. Jesus, ele é aquele que casou com Maria Madalena, Jesus são muitas as coisas que falam sobre Jesus. E ainda até hoje não conseguem identificar, ter essa identidade, conhecer quem é Jesus de fato e de verdade. Então essa confusão ainda hoje parece que continua em muitos corações. E daí, é claro que Jesus pergunta para os apóstolos, quem diz o povo, mas ele não está interessado em saber o que o povo lá fora está dizendo sobre ele. O que interessa para Jesus é saber o que eles dizem sobre Jesus. É quem está dentro que Jesus quer saber. Eles estão caminhando com Jesus há tanto tempo, será que eles reconhecem a minha identidade? Será que conseguem perceber quem eu sou através dos meus gestos, através dos meus ensinamentos? E por isso que Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, que já se torna o cabeça da comunidade, vai dizer, tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. Às vezes a gente fala Jesus Cristo e pensa que Cristo é sobrenome. Não é. Cristo significa Messias, que significa ungido. Ele é o Salvador, é aquele que foi enviado para salvar. Ele é o Cristo de Deus, é o ungido, é o Messias de Deus. Mas para Jesus não basta dizer que ele é o Messias. Ele quer saber, mas que tipo de Messias que eu sou? Porque qual é a ideia de Messias que o povo naquele tempo tinha? Que Messias eles aguardavam? Aquele homem guerreiro que vinha sentado no cavalo branco, o cavalo branco é cavalo de guerra, que vinha com a espada na mão e que ia libertar o povo da opressão do império, à mão armada, na guerra.
essa era a ideia do povo, né? Pelo menos da maior parte dos grupos religiosos da época, que Jesus seria esse guerreiro, né? Ele que vinha lutar. E por isso que Jesus, ao perguntar e ao ouvir a resposta de Pedro, ele fala: sim, Pedro. Ele faz um acréscimo: sim, Pedro, eu sou o Filho de Deus, mas eu sou aquele que veio para servir, que vai morrer, que vai dar a vida e vai ressuscitar no terceiro dia. Vai ser perseguido, ou seja, eu vou libertá-los, não através da luta, mas através do amor. Então, que tipo de Messias que eu sou? Eu sou aquele que vem para ensinar o amor e libertar pelo amor. É isso que Jesus quer que fique claro. E por isso que ele faz esse complemento. E esta pergunta Jesus continua a fazer a cada um de nós nos dias de hoje. Nós estamos dentro. Ele não quer saber a opinião de quem está lá fora. Ele quer a conversão desses. Mas quem está dentro? Jesus quer saber. Para nós, quem é Jesus? Se o padre perguntar aqui quem é Jesus, eu não tenho dúvidas que todos vão ter uma resposta. Porque são respostas talvez prontas, racionais. É o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é a segunda pessoa da Trindade, Ele é a nossa salvação, Jesus é amor. São muitas as nossas respostas. Mas o conhecimento de Deus, como eu já tenho dito, já há 3 domingos, o conhecimento de Deus não vem através do intelecto, não vem através da cachola, mas vem através do coração. Então nós não vamos dar a resposta aqui, agora, quem é Jesus? É Ele perguntando para nós, quem eu sou para vocês? Nós não vamos responder aqui agora. Nós vamos precisar responder através das nossas atitudes, no dia a dia da nossa vida, a partir da nossa experiência de oração. Por isso que é importante rezar. É na oração que nós entramos em intimidade, e é na intimidade que nós conhecemos o outro. Sem intimidade a gente não conhece. Lá em casa, por exemplo, quando a criança chega para a mãe, só o jeito da criança falar mãe, a mãe já sabe o que ela quer, já sabe se está com fome, já sabe se aprontou, já sabe se está doente. Não é assim? A mãe sabe. Por quê? Porque tem intimidade. Então, para a gente conhecer a Jesus e podermos responder quem Ele é na nossa vida, precisamos ter intimidade. E isso vem através da oração. Então hoje, nesta primeira parte do Evangelho, Jesus nos questiona: quem eu sou para você? E nós vamos responder ao momento que nós rezarmos, estivermos na sua intimidade. Lá vamos conhecer Ele de verdade, de fato. E daí vamos responder através das nossas ações no dia a dia. A segunda parte do Evangelho é Jesus então dando algumas orientações ao discipulado. Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então tome a sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo e venha após mim. Alguém pode dizer: nossa, padre, então eu tenho que viver no sofrimento? Jesus quer que eu seja uma pessoa triste, porque carregar a cruz e renunciar a mim mesmo, então eu tenho que negar quem eu sou, eu tenho que viver na dor, no sofrimento, chorando, triste, né, lamentando? Não. Nós fomos criados para a felicidade, fomos criados para sermos felizes. Sobretudo esta felicidade que nós alcançamos somente da parte de Deus, uma felicidade que é plena, que nós não encontramos nos prazeres da vida, mas junto de Deus. É para esta felicidade, sobretudo, que fomos criados. Mas pela nossa limitação, pelos nossos pecados, pelas nossas más escolhas, pelas nossas más inclinações, nós nos deparamos com enfermidades, com os frutos do pecado. As dificuldades estão aí, são as nossas cruzes, e nós temos então que abraçá-las, porque ninguém chega à ressurreição, à felicidade, à vida, se não passar pelo Calvário, pela morte. Nós não precisamos então, por isso, sermos tristes. Nós só precisamos saber lidar com os problemas, lidar com a enfermidade, lidar com a dificuldade financeira, lidar com tantas outras coisas, que são as nossas cruzes.
lidar com os problemas do dia a dia, né? Lidar. E como que eu aprendo a lidar com as dificuldades, com a minha cruz? Quando eu renuncio a mim mesmo. Não é negar quem eu sou, mas reconhecer as minhas limitações, reconhecer quem eu sou e sair muitas vezes do centro, porque nós muitas vezes queremos permanecer no centro de tudo e de todos. Hoje, quanto tempo você se dedicou a alguém? Talvez você passou o dia inteiro só se preocupando com você mesmo, né? Nós nos colocamos no centro e queremos que tudo e todos fiquem em torno do nosso umbigo. Quando nós renunciamos a nós mesmos, ou seja, percebemos que o outro existe na minha vida e a gente também está presente para servir o outro, a gente vai vendo que o outro tem sofrimento, que o outro também tem dificuldade, e a gente vai vendo que a dor do outro é tanto quanto a minha, e que a minha dor não é maior do que a do outro. Às vezes é pior, se não é igual é pior. E aí a gente vai aprendendo a lidar com a nossa dor, com a nossa cruz. Fala, poxa vida, né? Ó, o fulano de tal, olha a cruz dele, olha o problema dele, não é nada perto do meu. Então quando a gente renuncia, sai do centro e a gente começa a olhar o outro, a gente então vai sabendo lidar com a cruz, a carregar a cruz. Porque Jesus não vem tirar a nossa cruz, Ele não pede, Ele fala para tomar a cruz e se colocar atrás dele. E isso a gente vai aprendendo no dia a dia, quando nós saímos do centro e começamos a olhar mais o outro. Porque tem gente que vive uma vida no sofrimento, na tristeza, na lamúria, reclamando todo dia. Por quê? Porque todo dia faz a mesma coisa, e só em torno de si mesmo. Levanta, toma um café, vai trabalhar, volta, almoça, descansa, volta a trabalhar, chega, janta, vê TV, vai dormir, e assim todos os dias, pensando nele mesmo. Ah, hoje eu tenho que passar o dia no salão de beleza, hoje eu tenho que fazer isso, passo a semana toda já pensando na sexta-feira, no sábado, como que vai curtir a vida. Não que o lazer não seja direito nosso, mas tem gente que vive em função disso, dos seus próprios prazeres, e daí a pessoa fica perdida na vida, e não dá conta de lidar com a cruz. Então por isso que Jesus nos dá esse ensinamento. Então que Ele nos ajude, que estejamos sempre em oração, para conhecê-lo, e possamos assim, né, olhando para o outro, olhando para Deus, olhando para nós, possamos dar conta das nossas cruzes, e estarmos sempre fazendo a vontade de Deus. Que Ele nos ajude, assim seja. Amém. Permanecei em meu